E aí, meus amores, tudo bem com vocês? Vamos lá para mais um dia de estudo do nosso livro de Atos dos Apóstolos. Hoje a gente vai ler juntos o capítulo 16. Só 16. Vamos lá? Pegue sua Bíblia, canetinha na mão e vamos orar, pedir ajuda ao nosso Espírito Santo. Amém? Pai, muito obrigada por mais esse dia, obrigada por essa oportunidade de estarmos aprendendo a Tua Palavra, que possamos ouvir a Tua voz, Senhor, que possamos ouvir da Tua boca, Senhor, que possamos ouvir a Tua voz, que o Teu Espírito Santo venha estar conduzindo mais uma vez essa leitura, que não seja eu, mas que seja o Senhor, Pai. Prepare os nossos corações, tira todas as distrações e que a gente possa Te ouvir, Senhor, neste dia, nesse estudo. Em nome de Jesus eu Te oro, Pai. Amém. Amém? Vamos lá? Capítulo 16, livro de Atos. O meu é a linguagem Nova Almeida atualizada. E capítulo 16, o título é Paulo leva Timóteo consigo. Paulo chegou também a Derbe e a Listra, versículo 1. Havia ali um discípulo chamado Timóteo, filho de uma judia, crente, mas de pai grego. Então, Timóteo, filho de uma judia, a mãe dele era crente, mas o pai era grego. Os irmãos em Listra e Icônio davam bom testemunho dele. Paulo queria que Timóteo fosse em sua companhia e, por isso, circuncidou-o por causa dos judeus daqueles lugares, pois todos sabiam que o pai dele era grego. E agora, gente, o seguinte, no capítulo 16, no anterior, a gente viu aquela discussão, entre os discípulos, os religiosos lá, sobre a questão da circuncisão. E Pedro falou que os gentios eles não precisavam ser circuncidados para serem salvos, porque a salvação era mediante a fé. E por que aqui Paulo, ele circuncidou Timóteo? Por quê? A missão, ela é muito mais importante do que qualquer coisa. Então, as pessoas sabiam que Timóteo era filho de grego. E eles estavam indo para falar para um povo judeu. Então, para as pessoas receberem a pregação, a palavra, não tinha essa questão da circuncisão ia atrapalhar, sabe? Ia escandalizar. Então, Paulo, com muita sabedoria, circuncidou Timóteo para não escandalizar os judeus que iam estar recebendo aquela palavra, porque eles sabiam que Timóteo não era judeu, entendeu? Então, às vezes, a gente precisa ter estratégias para alcançar as vidas. E Paulo era mestre nisso, entendeu? Então, não que era necessário, entende? Mas ele viu que se ele não fizesse, ele não ia ter acesso àquelas pessoas. Isso ia ser um empecilho. Então ele foi e fez, para não escandalizar aqueles judeus. 4. Ao passar pelas cidades, entregavam aos irmãos as decisões tomadas pelos apóstolos e presbíteros de Jerusalém, para que as observassem. Assim, as igrejas eram fortalecidas na fé. Dia a dia aumentavam em número. Olha que lindo. Então ele ia de cidade em cidade, lembra que ele foi ver lá, ele queria ver os convertidos das cidades, se eles estavam bem, então ele voltava para ver como é que estavam as pessoas. E eles iam, entregavam esses documentos, talvez, de direcionamento para o funcionamento daquela igreja e tal. E assim a igreja ela ia se multiplicando. E 6. E percorreram a região frígio-gálata, tendo sido impedidos, olha aqui, olha essa parte, tendo sido impedidos pelo Espírito Santo de pregar a palavra na província da Ásia. Chegando perto de Mísia, tentaram ir para a Bitínia, mas o Espírito de Jesus não o permitiu. Então, gente, mais uma vez, esse livro era para ser chamado de Atos do Espírito Santo. Então, nós fazemos os nossos planos, mas é o Espírito Santo de Deus. Quem direciona, quem determina. Então, veja, eles estavam indo pregar a palavra. Eles estavam em pregar, mas o Espírito Santo proibiu eles de ir para aquele lugar. Sabe? Deus ele faz como quer. Tem um propósito em todas as coisas. E quem direciona a nossa vida tem que ser o Espírito Santo. Se a gente fizesse isso, a gente não ia fazer besteira, a gente não ia tomar decisões erradas, caminhos errados. Então nós precisamos, assim como esses apóstolos aqui, sermos direcionados pelo Espírito Santo. Ouvir o não é aí, não é por aí, não é assim, e obedecer. 8. E, tendo contornado Mísia, foram para Troade. Então, eles queriam ir para a província da Ásia, o Espírito Santo não deixou, voltaram e foram para Troade. À noite, Paulo teve uma visão.
na qual um homem da Macedônia estava em pé e lhe rogava, dizendo: passe a Macedônia e ajude-nos. Olha aí, ele teve um objetivo: não, vamos para a Ásia, província da Ásia, mas o Espírito Santo disse: não é ali que eu quero você agora, eu quero primeiro que você vá para a Macedônia, para Troade. Aí ele teve uma visão, o Espírito Santo disse: você vai para ali, ó, tem esse homem assim, assim, assado. Aí Paulo teve essa visão, imediatamente procuramos partir para aquele destino, concluindo que Deus nos havia chamado para lhes anunciar o Evangelho. Tendo, pois, navegado de Troade, fomos diretamente para Samotrácia e no dia seguinte a Neápolis. Dali fomos a Filipe, cidade da Macedônia, chega lá. Primeira do distrito e colônia romana. Colônia romana. Nessa cidade permanecemos alguns dias. No sábado, saímos da cidade para a beira do rio, onde nos pareceu haver um lugar de oração. E assentando-nos, falamos às mulheres que haviam se reunido ali. Então veja só, a nossa vida ela é direcionada pelo Espírito Santo. E tudo que a gente vai fazer, a gente precisa orar. Veja, Paulo viu, né, teve essa visão, obedeceu imediatamente, foi até a Macedônia. E quando ele chegou lá, olha para onde ele foi. Ele foi para um lugar de oração. Chegando lá, tinha as mulheres reunidas. Aí 14, certa mulher chamada Lídia, da cidade de Tiatira, vendedora de púrpura, temente a Deus, nos escutava. Gente, ela era gentia, tá? Ela não era crente, mas ela era temente a Deus. E ela ouviu o que os apóstolos estavam falando. E ela escutava. O Senhor lhe abriu o coração. Olha que coisa linda. O Senhor lhe abriu o coração para que estivesse atenta ao que Paulo dizia. Depois de ser batizada, ela e toda a sua casa nos fez este pedido: se julgam que sou eu fiel ao Senhor, venham ficar na minha casa. E isso nos constrangeu. Olha que ensinamento maravilhoso. Quando nós obedecemos à vontade do Senhor, nós abrimos portas para que a salvação ela chegue até as pessoas, né? E as pessoas, quando elas têm um temor ao Senhor, né? Aquela mulher ali, gentia, vendedora de púrpura, ela viu os apóstolos e ela quis ouvir. Quando ela se interessou em ouvir, o que foi que aconteceu? O Senhor lhe abriu o coração. E quando o Espírito Santo de Deus, ele nos convence, né? Ele abre os nossos ouvidos, abre o nosso coração, a gente recebe aquela palavra, a gente recebe Jesus, a gente não fica do mesmo jeito. Ela ficou tão grata, né? Porque ela foi alcançada, né, pela misericórdia de Deus. Toda a família dela foi salva. E a primeira característica que aquela mulher ela demonstra é o acolhimento, a hospitalidade. Venham para minha casa, venham comer comigo, vamos ter uma comunhão aqui na minha casa, né? Olha que coisa linda, é isso que o Espírito Santo de Deus ele faz em nós. Quando a gente recebe o Espírito Santo, nós precisamos ter as características dele. Mas tem gente que tem o Espírito Santo e não aguenta ficar perto de gente. E não quer conversar, não quer ter comunhão, não quer olhar para as pessoas. É um egoísmo. Então isso não é do Espírito Santo. Amém. 16. Aconteceu que, indo nós para o lugar de oração, veio ao nosso encontro uma jovem possuída de espírito adivinhador. Então, eles foram novamente para o lugar de oração, né? Isso já é outra situação. E aí uma jovem possuída de espírito adivinhador, a qual, adivinhando, dava grande lucro aos seus donos, né? Então, ela rendia dinheiro, né? E, seguindo a Paulo e a nós, gritava, dizendo: estes homens são servos do Deus Altíssimo e anunciam a vocês o caminho da salvação. Isto se repetiu por muitos dias. Então Paulo, já indignado, voltando-se, disse ao Espírito: olha isso, em nome de Jesus Cristo eu ordeno que você saia dela. E na mesma hora o Espírito saiu. Quando os donos da jovem viram que se havia desfeito a esperança do lucro, agarraram Paulo e Silas e o arrastaram para a praça, à presença das autoridades. E levando-os aos magistrados disseram: vamos parar aqui. Olha só, essa mulher ela não estava xingando esses discípulos. Ela estava elogiando. Olha o que elas falavam. Estes homens são servos, são homens de Deus, eles estão mostrando caminho para vocês. Então,
Onde é que a gente vê mal nisso? E aqui entra uma coisa assim, meu Deus, sensacional. O elogio, ele infla o nosso ego e nos enche de orgulho e precede a nossa queda. Então, muito melhor às vezes é você ouvir palavras críticas, fortes, duras, do que você ouvir muito elogio. Ah, porque fulano, aquele pastor, que palavra, que culto. Rapaz, Vanessa, pense Vanessa, quando ela fala. Então isso é não é que seja errado, sabe, tá, gente? Mas assim, temos que ter muito cuidado quando a gente vai usar a nossa boca para estar inflando o ego das pessoas. Porque a nossa tendência é, né, a gente se orgulhar. Mas nós não passamos de meros instrumentos, vasos de barro. Entendeu? Então, o orgulho, já que está em Provérbios, ele precede a queda. Então, cuidado com os elogios. E aí você viu que era um espírito maligno naquela mulher. Paulo percebeu. E aí Paulo foi e repreendeu aquele espírito. E aí quando os donos dela viram que era aquele espírito que fazia as adivinhações, e hoje existe muitos, mas ele adivinhou o que eu fiz em 1800. Mas o espírito adivinhador existe. O inimigo, ele sabe, ele tem poder, ele conhece a nossa vida. A única coisa que ele não sabe são os nossos pensamentos. Mas o que aconteceu, o que deixou de acontecer, ele sabe de tudo. E aí ele vem para enganar. E aí os donos se revoltaram, porque Paulo tirou a fonte de ouro deles, levaram eles para a praça e disseram: estes homens, sendo judeus, perturbam a nossa cidade, propagando costumes que não podemos aceitar nem praticar porque somos romanos. Entendeu? Então ele estava dizendo: não, nós somos romanos, eles estão falando de costumes que a gente não pode praticar, não, costumes judeus. Então a multidão se levantou unida contra eles, e os magistrados, rasgando-lhe as roupas, mandaram açoitá-los com varas. Meu Deus. E depois de lhes darem muitos açoites, os lançaram na prisão, ordenando ao carcereiro que os guardasse com toda a segurança. Eita, vai começar agora uma parte sensacional. E aí Paulo e Silas levaram um açoite e foram presos em alta segurança. Este, recebendo tal ordem, o guarda, né, levou-os para o cárcere interior, prendeu os pés deles no tronco. Por volta da meia-noite, Paulo e Silas oravam e cantavam louvores a Deus. Meu Deus. Olha, a gente só leva lapada, meu irmão. Por muito pouco, a gente não quer adorar, não quer orar, perde a vontade de ler a Bíblia, perde o desejo de orar, aí começa a se murmurar, reclamar. Agora imagina a gente ter levado um pau desse na praça, no fim, todo mundo apanhado, as nossas roupas rasgadas e colocado a gente na prisão só porque a gente estava falando de Jesus. Imagina. E aí, com os pés presos, dentro de uma prisão, o que é que eles estavam fazendo? Por volta da meia-noite, assim, Paulo e Silas oravam e cantavam louvores a Deus. Será que a gente ia fazer isso? Eu mesmo não ia, não. Tudo que acontece na nossa vida, minha gente, é motivo de gratidão, louvor e adoração a Deus. Tudo. Ainda que Ele não faça nada por mim e por você, a gente precisa agradecer e louvá-lo, porque o mais importante de tudo Ele já fez por mim e por você, que foi entregar o Filho dele naquela cruz. O resto Ele faz porque Ele é bom, mas Ele não precisa. Eles oravam e cantavam louvores a Deus e os demais companheiros de prisão escutavam. De repente sobreveio tamanho terremoto que sacudiu os alicerces da prisão. Todas as portas se abriram e as correntes de todos os presos se soltaram. Meu Deus. Não existe outra saída. Não existe outro caminho senão a oração e a adoração. Porque quando a gente adora a Deus, quando a gente ora a Deus, o milagre acontece. Nós precisamos aprender a lutar com as armas certas. A gente tenta fazer do nosso jeito, por força, repreendendo, reclamando, dando um jeitinho, mentindo, se submetendo ao pecado.
Mas a gente só vence usando as armas corretas. A gente vence na oração, na adoração. E aí todos os cadeados, todas as portas se abriram. Tamanho foi esse terremoto. 27. O carcereiro despertou do sono e, vendo abertas as portas da prisão, puxando a espada, ia suicidar-se, pois pensou que os presos tinham fugido. Era o desespero desse homem. Mas Paulo gritou bem alto: glória a Deus, não faça nenhum mal a si mesmo, estamos todos aqui, ninguém fugiu. Quando Deus está no negócio, as coisas não fogem do controle, não. Deus, ele cuida de tudo. Ele não ia permitir aquele homem tirar uma vida, imagina. Deus, ele é perfeito, as coisas de Deus são perfeitas. Então o carcereiro, tendo pedido uma luz, entrou correndo e, trêmulo, prostrou-se diante de Paulo e Silas. Depois, trazendo-os para fora, disse: Senhores, o que devo fazer para que seja salvo? Olha como é. Minha gente, todas as situações difíceis que a gente passa na vida, é para isso aqui acontecer. É para Deus ser glorificado na nossa vida, para que as pessoas vejam e queiram esse Deus maravilhoso. Entendeu? É por isso que Deus permite que a gente passe por situações difíceis. Muitas vezes a gente não entende por que a gente está passando por aquilo. Mas a gente precisa entender uma coisa: é plano e vontade do Senhor. Óbvio, existem coisas que a gente procura, e aí não vai ter glória nisso, não. Mas quando é de Deus, é para que o nome dele seja glorificado. Tudo termina nisso. O nome de Deus é glorificado. Esse é o propósito da nossa vida. E aí aquele carcereiro disse: eu quero isso, eu quero ser salvo. 31. Ele respondeu: creia no Senhor Jesus e você será salvo, você e toda a sua casa. Então, se você quer esse Jesus, esse Deus que faz tudo, que nada para ele é impossível, é só você crer no Senhor Jesus. Você e toda a sua casa vai ser salvo. E pregar uma palavra de Deus ao carcereiro e a todos os que faziam parte da casa dele. Naquela mesma hora da noite, cuidando deles, lavou-lhes as feridas dos açoites. Olha Paulo e Silas sendo cuidado. Logo a seguir, ele e todos os membros da casa dele foram batizados. Hoje tem que ter isso, tem que ter aquilo, tem que ter isso. Gente, para ser batizado basta querer e crer. Então, levando-os para sua própria casa, deu-lhes de comer. E com todos os seus manifestava grande alegria por ter crido em Deus. Que coisa linda! Depois dessa tribulação toda, né, que Paulo e Silas passaram, eles estavam ali agora sendo cuidados, amados, né, cuidaram das feridas deles, deram de comida a eles e eles se alegraram com aquilo. Glória a Deus. 35. Quando amanheceu, os magistrados enviaram oficiais de justiça com a seguinte ordem para o carcereiro: põe aqueles homens em liberdade. Então o carcereiro comunicou isso a Paulo, dizendo: os magistrados ordenaram que vocês fossem postos em liberdade, portanto vocês podem sair. Então eles não fugiram, eles foram para a casa do carcereiro, mas eles não fugiram. E aí é o que Deus faz: Deus não criou nenhum contratempo, nenhuma situação complicada para aquele carcereiro, ele libertou. E aí o carcereiro: vocês podem ir em paz. Paulo, porém, lhes disse: sem ter havido processo formal contra nós, nos açoitaram. Olha a ousadia de Paulo. Ele disse: não, para aprender, botaram a gente lá no público. Aí para soltar, não querem mostrar o erro deles. Aí nos assaltaram publicamente e nos jogaram na cadeia, sendo nós cidadãos romanos. Eita, Paulo era romano, tinha cidadania romana. Acho que quando eles viram isso, viram a besteira que tinha feito. Querem agora nos mandar embora sem maior alarde? Nada disso, pelo contrário, que eles venham e pessoalmente nos ponham em liberdade. Eita, que autoridade. Isso é ousadia. Paulo, ele sabia quem ele era e ele sabia quem ele servia. Os oficiais de justiça comunicaram isso aos magistrados. Quando estes souberam que Paulo e Silas eram cidadãos romanos, ficaram com medo. Então foram até eles e lhes pediram desculpas. Olha isso. E, relaxando-lhes a prisão, pediram que se retirassem da cidade. Tendo saído da prisão, Paulo e Silas dirigiram-se para a casa de Lídia e, vendo os irmãos, os animaram. Depois partiram, voltaram para a casa daquela mulher, né? Então, veja como Deus faz, né, gente? Eles foram humilhados, né? Mas depois eles foram exaltados. E no meio desse processo todo, olha o milagre que eles experimentaram.
Então a gente não precisa fazer nada, não. Não precisa ele brigar e reclamar e fugir para não ir para a prisão, e ter fugido da prisão. Não. Eles não fizeram nada. Eles só estavam sendo direcionados. Eles foram, confiando em Deus. Então a gente não precisa fazer o que a gente acha que tem que ser feito. Não precisa tomar as rédeas da situação. É só a gente continuar no lugar, orando e ouvindo a voz do Espírito para ser direcionado, né, pelo Espírito Santo de o que fazer, quanto fazer, o que não fazer. Amém? E assim a gente vai experimentar a maravilhosa glória de Deus. Né? Ele vai ser glorificado na nossa vida. Que capítulo, hein? Maravilhoso, né? Vamos orar, agradecer essa maravilhosidade. Pai, muito obrigado por esse ensinamento. Obrigado pela tua palavra. Meu Deus, como o Senhor é maravilhoso. Meu Deus, a gente não tem noção de como o Senhor é maravilhoso. Que a gente possa te conhecer cada dia mais, Senhor. Que a gente se fortalece, Pai. Nossa fé só aumenta, Paizinho, ouvindo essas verdades, essas histórias, Senhor. Esses acontecimentos, Pai. Obrigada, Senhor, porque o Senhor não mudou. Né? Tudo isso que aconteceu no passado pode acontecer hoje na nossa vida, Pai. Basta a gente crer. Obrigada, Senhor, porque o Senhor é tão poderoso, tão majestoso e nos escolheu para se relacionar, Pai. Muito obrigada, Senhor. Obrigada por esse testemunho escrito aqui nessa Bíblia, Senhor. Obrigada porque nós temos essa liberdade de ouvir esse testemunho e fortalecer a nossa fé. E crer que nada é impossível para ti, Senhor. Continuar firmes em oração, perseverando e esperando, Pai. Esperando o teu tempo nas nossas vidas. Em nome de Jesus, abençoa cada um, Pai, que está ouvindo, que essa semente ela venha gerar bons frutos, Senhor, na nossa vida. Em nome de Jesus. Amém. Amém. Se você foi abençoado, curte esse vídeo, compartilha essa palavra, né? Se inscreve se não for inscrito e ativa a notificação, tá bom? Então, um beijo para vocês e até o próximo vídeo. Tchau.